Bom, posicionei o celular de uma forma que eu acho que vocês vão conseguir ver bem o que eu estou fazendo, tá? Cortei a tira de viés, ó. Como eu falei pra vocês, cortado no viés, ele tem um pouquinho de flexibilidade. Ó, duas tiras. Esse eu vou fazer depois como se fosse um decote ou uma cava de forma circular. E vou mostrar pra vocês como usa primeiro esse viés mais largo. Ó, esse viés aqui, que ele é o mais largo de todos os que eu conheço, tá? Ele tem duas abinhas, eu vou abrir uma delas e vou deixar a outra fechadinha. Eu vou costurar ele pelo avesso, então aqui tá o avesso do tecido, ali tá o direito. Avesso do tecido, vou colocar o viés abrindo uma aba, ó, tá vendo? Abro e posiciono ele na mesma largura do tecido aqui, ó. Eu vou costurar naquela canaleta, sabe a marquinha onde ele abre aqui, ó, sabe? Ele fica uma marcação onde ficou dobrado. É ali o lugar que eu tenho que costurar, tá? Exatamente ali é a minha marcação, onde eu vou costurar bem retinho dentro daquela marcaçãozinha ali. Então, é bem fácil de costurar esse viezinho, porque ele já tem o lugar certo de costurar. Bom, agora eu vou pro outro lado, ó, do lado direito. Vou pegar o viés e vou virar. Quando eu virar, ó, o lugar onde eu costurei, ele vai dobrar pra cima, ó. Então, aqui vai ficar o avesso do tecido e aqui vai ficar o direito do tecido, tá vendo? Ó. Essa é uma das formas que tem com a beiradinha branquinha. Aqui ele já está dobrado, ó, então ele já tem o acabamento. É só eu costurar aqui na beiradinha e ele ficaria assim. Eu também posso costurar ele dobrando no meio, ó, e ele ficaria um lado assim e o outro lado assim. Tá vendo, ó? Ficaria um lado a beiradinha branca e o outro lado a beiradinha branca. Ou todo largo para um lado só, tá? Então, esse eu vou costurar assim, que eu acho mais bonitinho. Vou dobrar ele exatamente em cima da minha primeira costura aqui, ó, tá vendo? A minha costura tá aqui, eu vou dobrar ele em cima e vou passar a costura assim. E aí, eu não preciso de overlock nada, porque toda essa parte desfiadinha vai ficar pra dentro, tá? Vamos lá. Ó. Então, olha como ficou bonitinho, ó. Ficou assim e o avesso assim. Isso aqui também se usa em barradinho de pano de prato e tem infinitas coisas que se faz com esse viés. Como eu falei, ele é um pouquinho engomado e depois eu lavar ele fica bem macio. Agora aqui do outro lado, eu vou costurar o outro viés, esse mais fininho daqui.
vou costurar da mesma forma. Eu vou abrir uma das abas dele e vou costurar exatamente em cima daquela marcação de onde ele estava dobrado. Também nesse daqui eu tenho as mesmas duas opções que eu tinha lá naquele de lá. Eu posso dobrar ele todo pra cá, ou eu posso fazer ele ficar fininho, metadinha pra cada lado. Como lá a gente já fez essa opção, metadinha pra cada lado, esse eu vou dobrar todo de um lado só, pra ficar dois tipos diferentes de viés. Esse viezinho ele tem estampado, tem de todas as cores, é bem fácil de achar e ele é baratinho. O de cetim ele é um pouquinho mais caro. Tem de listrinha, tem de poá, florzinha, coração, tem bastante opção desse viezinho. E bastante cor lisa, ó. Então ele ficou assim e do outro lado ficou assim, tá vendo, ó? Ele é bem simples de usar e bem fácil. Então, nesse retalho a gente tem duas opções, ó. Esse largo que eu dobrei no meio e esse daqui que eu fiz o estreitinho, tá? Agora, nós vamos fazer o viés do próprio tecido. O de cetim eu não vou fazer porque ele é exatamente igual aquele mais fino ou igual ao do mais largo, só que o material é diferente, mas na hora de trabalhar é exatamente igual. Bom, eu fechei para fazer como se fosse um pescoço, uma cava, né, para fazer circular, para ser um pouco mais realista, com o que a gente costuma fazer numa regata ou numa blusinha. Então eu só vou fazer um reforcinho aqui pra ficar. Passei no overlock, vou fazer mais uma costurinha pra reforçar. Ó, redondinho. Duas formas de fazer o viés, tá? Vou fazer de um lado um tipo de viés e do outro lado outro tipo de viés. Vou pegar a minha tira de viés, sempre do lado do avesso, porque depois a gente rebate e faz o lado bonito ficar do direito, né? Quando eu for começar aqui, eu começo cortando essa minha tira daqui, eu começo cortando ela na diagonal. Assim. Ó. Cortei na diagonal. Dobro a pontinha dela assim. Ó, faço uma dobrinha aqui, ó. Dobro. E coloco a pontinha aqui. Começo costurando. A mesma coisa que eu fiz lá, só que esse eu vou usar aqui, ó, essa medida do pé de máquina, né? Retinho aqui como marcação. Quando eu chegar aqui no encontro, ó, eu vou transpassar um pedacinho, porém eu não vou dobrar nada, tá? Então eu vou chegar aqui no encontro, ó, cheguei onde encontrou e vou cortar. Encontrou aqui a pontinha, ó, passei mais ou menos um dedinho. Ficou assim. Ó.
aqui a partezinha dobradinha, ó. Quando eu dobro, já dá pra ver que tá dobrado, ó. Quando eu deito pra lá, ó, já dá pra ver que essa dobra já serve de acabamento, né? Então, agora eu vou vir aqui, onde eu fiz essa dobrinha, vou ajeitar bem e vou passar uma costurinha aqui, fechando, unindo esses dois, ó. É uma costurinha bem delicada. Ó, tá costuradinho, tá vendo? Agora, do lado direito, ó, agora eu tenho o lado direito pra cima, eu vou dobrar ele, ó, bem certinho aqui, ó. Tecido, viés, vendo, ó? Vou lá no ferro e vou passar pra ficar bem acertadinho aqui. E aqui nessa ponta daqui, ó, eu vou dobrar pra dentro, assim, aqui, e dobrar mais uma vez aqui. Aí eu vou lá no ferro e vou fazer ele passadinho todo desse jeito aqui, ó. Dependendo do tecido, se ele é um tecido mais mole, se eu não tenho muita prática, eu vou fazer um alinhavo aqui nessa beiradinha, vou passar no ferro, vou fazer um alinhavo, pra depois vir pra máquina e fazer na máquina. Se eu tenho mais prática e não preciso ir lá no ferro, né, o tecido me obedece, eu vou rebater aqui na máquina com uma costura bem na pontinha. Então, o viés, da mesma forma que aquele outro viés que eu mostrei pra vocês, vocês podem fazer ele assim, que um lado fica assim e o outro lado fica assim, ou a mesma coisa que a gente fez lá, ó, dobrado sobre ele mesmo, ó. Divide no meio, tá vendo? Fica a metadinha pra cá e a metadinha pra lá, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu não vou dobrar muito, eu vou dobrar bem pouquinho, bastante habilidade no dedo. Vocês que estão aprendendo, vai lá no ferro, né? Faz lá no ferro, faz alinhavo. Aquela primeira costura, eu vou ter que esconder ela todinha e passar essa segunda costura exatamente em cima da primeira, para que não apareça ela, tá bom? Então, ó, vai dobrando. Aqui o tecido de baixo, aqui, ó, esse daqui, ó, vocês vão firmando com o dedo e dando uma leve puxadinha, ó, tá vendo, ó? Esse daqui. Por quê? Porque esse tá solto, sozinho, esse tende a crescer. De tanto você ir mexendo nele, ó, ele vai crescer. Então, como esse de baixo tá preso e ele já tem 3 camadas, né? Porque tem o tecido dobrado, né? A costura dele tá dobrada, mais o viés, ele tende a ficar retido e esse solto. Então, o que que eu vou fazer? Embaixo desse aqui eu vou sempre segurar bem firme, dando uma leve puxadinha nesse de baixo. Esse de cima eu vou cuidar para não ficar mexendo. A minha insegurança faz com que eu fique o tempo todo tentando ajeitar. Por isso que é bom eu fazer no ferro e alinhavar. Mesmo no ferro e alinhavando, faz com que eu fique manuseando demais esse tecido. E por isso é que faz com que ele cresça e às vezes a gente pensa que não dá certo. Então, na hora da costura, sempre segura firme o de baixo, dando uma leve puxadinha no de baixo. E o de cima, vocês só deitam suavemente, sem ficar mexendo muito nele, tá? A tendência nossa é, de tanto querer ajeitar e fazer certo, a gente acaba fazendo com que ele estique, tá? Ó, ajeita o de baixo, dá uma leve esticadinha no de baixo e o de cima evita de ficar puxando,
Esse é o único segredo que tem do viés. O único, é somente esse, ó. O de baixo sempre dá uma esticadinha e o de cima suavemente. Toda aquela sujeirinha, né? Aquelas costurinhas, tudo vai pra dentro. A gente vai colocar, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Ó, tudo isso daqui, ele fica pra dentro do viés. Se o viés eu cortar exatamente ali, a medida, digamos, de 3 centímetros, do começo até o final, e eu costurar bem retinho lá, a primeira costura, um pezinho de máquina, aqui ele vai ficar todo da mesma largura. Se eu costurar torto ou cortar torto, aqui ele vai ficar ora mais estreito, né? Ora mais largo. Ó, tô chegando no finalzinho já. Se isso aqui fosse um decote ou a cava de uma blusa, teria uma emenda perfeita. Quando o viés precisa ter emenda, tá, gente? Pode fazer várias emendas. Olha como é que ficou perfeitinho a emenda. Na verdade, vocês mal estão vendo. Olha aqui, ó, a emenda dele, ó. Quase não dá nem pra ver. Olha só a emenda, ó. Aqui dá pra ver um pouquinho da emenda, tá? Ficou perfeito. Ó, um lado e o outro lado. Olha só como é que ele fica. Ó, se isso aqui fosse uma cava de blusa, um decote, ó como é que fica. Fica muito bonitinho, tá? Só que o segredinho é aquele que eu falei pra vocês, puxando o outro tecido, ó. Ele não, isso que eu não passei, tá, gente? Eu não passei, vocês viram que eu costurei direto, tá? Agora eu vou costurar o outro lado de uma outra forma de viés, que eu também gosto bastante. Acho que simplifica muito, principalmente quando o tecido é muito fino. Vamos lá. Mesma coisa que eu fiz ali, diagonal para costurar, só que eu vou fazer ele, eu vou usar o viés dobrado. Vou dobrar ele aqui, ó, pontinha com pontinha. Poderia ir no ferro já marcar para ele ficar dobradinho no meio, tá? Eu vou começar ele dobrado, cortar aqui já na diagonal. Vou começar a costurar aqui. Ah, ao contrário, cortei ao contrário. Assim, tá? Ó. O lado onde vocês vão costurar, fica bicudinho, tá vendo? Ó. Assim. Deixa eu ver. Ó. Aqui é o lado aberto. Corta assim. Desse jeito, tá? Aí dobra pra cá, a pontinha, da mesma forma que eu fiz lá. Dobra a pontinha e começa a costurar já com ele dobradinho assim. Pezinho de máquina, tudo é exatamente igual, porém eu já vou costurar ele todo dobradinho assim, ó. Vai facilitar um pouco o trabalho de vocês, principalmente quando é um chifon, quando é uma seda, um tecido bem fininho, que enquanto mais a gente mexe, mais ele desfia. Isso aqui vai ajudar bastante, ó. Outro segredo, quando a gente faz um decote, é dar uma leve puxadinha no viés, não é muito, mas uma leve puxadinha no viés, pro decote não ficar aberto. Sabe, ele dá uma fechada no decote para não ficar caindo para fora o viés, tá? Ó, transpassou um pedacinho, corta. Ali aquela parte ali da diagonal ficou mal explicado, né? Ó, vamos lá. Ó como é que ficou. Agora acho que dá pra vocês entenderem, né?
O lado da pontinha mais bicudo foi o lado que eu prendi no tecido, tá? O lado mais curtinho foi o lado que eu deixei solto. Sempre costura dobradinho, olha ali. Tá? Agora eu vou fazer essa costurinha pequenininha, igual eu fiz lá no outro. É exatamente os passos iguais eu fiz lá, só que nesse eu tô costurando com ele dobrado. É exatamente o mesmo, mesma coisa. Quando chega agora a hora de dobrar ele, ó, pro outro lado, ó, eu vou dobrar, ele só me dá uma opção, que é a opção de dobrar sobre ele mesmo. Um lado vai ficar assim e o outro lado vai ficar assim, tá? Vou cortar um pouquinho desse excesso, um pouquinho grosso. E aí eu vou rebater ele aqui do direito. Que a pontinha que ficou muito grande, ela tá aparecendo do lado de fora. Vou costurar bem na pontinha. Novamente, ferro alinhavo, tá, gente? Às vezes a gente vê um vídeo no YouTube, vê um vídeo da prof. E a prof, mas tu faz assim, mas a prof já fez muitas vezes, tá? Muitas vezes a prof já fez. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando um pouquinho de prática. Pra quem tá aprendendo, é bom. Como a gente não gosta de desmanchar, pelo menos eu detesto desmanchar. Já ouvi falar de algumas pessoas, assim, que eu admiro muito, que gostam de desmanchar. Eu não gosto, então, quando eu não tenho certeza, eu prefiro alinhavar, né? Passar, alinhavar, prender com alfinete, e tem várias formas de fazer para ter certeza, para sentir segurança, né? Bom, ó, esse aqui ficou assim. Esse daqui, ele não me dá aquelas duas opções, porque ele ficou tão fininho, que não me deu opção de deixar metadinha para cada lado, ó. Pelo direito, ficam iguais. Ó. Esse aqui ainda ficou um pouquinho mais largo. Esse aqui ficou mais estreitinho. Agora, do avesso, não. Do avesso... Esse ficou avesso do tecido e esse ficou assim, tá? Ó, então hoje aprendemos a fazer acabamento de uma regatinha, enfim, de tantas coisas que a gente usa esse acabamento. Vocês podem procurar no guarda-roupa de vocês, vai ter muitas coisas com esse acabamento e também algumas coisas que a gente pode estar usando esse tipo de acabamento. Qualquer dúvida, me chamem e vamos treinando para que no próximo ano vocês estejam fera no acabamento.